Bom dia, galerinha. Aqui quem fala é a professora Bianca e hoje a gente vai dar início ao nossa segunda quinzena, tá? Então vocês estão vendo aí o roteiro da nossa quinzena, que tem como tema norteador escola e família, uma parceria de sucesso. Então, nesse roteiro, nessa primeira semana, a gente vai trabalhar um texto falando sobre a importância do envolvimento do pai, da mãe, do avô, da avó, enfim, da família como um todo para o desenvolvimento do educando. Então, logo no começo, a gente fala assim: a família, sem dúvidas, tem papel fundamental na construção do caráter e da personalidade do indivíduo. Afinal, é no seio dela que as crianças têm o primeiro contato com a existência do outro, o que a faz desenvolver noções de afetivo e de solidariedade. No entanto, a criança não está só nessa importante missão. Não está só nessa importante missão. A escola também tem destaque no processo de aprendizagem de seus alunos, uma vez que é responsável por proporcionar conhecimento e permitir a convivência em coletividade. Então, a gente começa a aprender e a se desenvolver no meio da família. Então, é com o contato com o pai, o contato com a mãe, com as regras da casa, que a gente aprende a ter limite e a conviver em comunidade. A nossa comunidade, a primeira dela é a família, certo? E a escola, ela tem um importante papel, porque ele vai ampliar este conceito de comunidade, de viver em comunidade e agregar outros importantes valores, tá? Então, por que a relação entre família e escola é tão importante? Em seus primeiros anos de vida, o ser humano não tem ainda a capacidade de tomar suas próprias decisões e agir por si mesmo. Nesse sentido, tanto a família quanto a escola constituem relevantes alicerces para orientá-lo no desenvolvimento cognitivo e social. E eu ainda acrescento no emocional também. E para que o papel de cada um seja exercido plenamente um complemento o outro, e um complementando o outro, é preciso que ambos trabalhem juntos nessa tarefa. Então, é muito importante a comunicação dos pais com os professores, com a direção, porque assim o desenvolvimento do aprender, né, dos conhecimentos da escola, eles surgem mais fácil e desenvolvem muito mais rápido, tá? A última parte do texto vem de uma pesquisa que fala o seguinte, que no Brasil, 50,2% dos estudantes dizem que os pais têm interesse pelas atividades escolares. A porcentagem coloca o Brasil na 24ª posição em um ranking de 49 países, com o dado disponível. A média dos países da ACDE é de 48,07%. Os dados brasileiros apontam que a diferença entre aqueles com maior nível socioeconômico, grupo no qual 63,2% dos estudantes relatam a participação dos pais,
e aqueles com menor nível socioeconômico, com 46%. Faria explica que participar da vida escolar é acompanhar a frequência escolar dos filhos, ou seja, saber se estão ou não indo para a escola, participar de reuniões e conversar com os próprios filhos. Não significa necessariamente corrigir os deveres de casa. Isso poderá ficar a cargo da escola, mas ter uma clareza do que a instituição de ensino espera do estudante e se ele está engajado nos estudos. É importante, segundo o pesquisador, que pais e escolas ajam em conjunto. Então, aqui, o Faria, que é o pesquisador que foi entrevistado nessa reportagem, ele fala que acompanhar o estudante, né, participar da vida escolar do estudante, não é apenas ir para a escola quando é chamado, e sim saber se ele está fazendo a atividade da escola, atividade que o professor manda, se fala na aula ou se fica apenas ouvindo, se começa a desenvolver, né, o papel em as atividades, se ele consegue fazer, se ele consegue tirar dúvida, entendeu? Então, o papel dos professores é sim de ensinar o conteúdo, de resolver as questões, de fazer a avaliação. Mas do pai e da mãe ou do responsável é de sim de fiscalizar. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil a correria do dia a dia, do pai, da mãe, do responsável trabalhando. É uma correria grande, a gente sabe disso. Mas se o pai e a mãe não tiver esse olhar cuidadoso com a vida escolar do filho, fica muito mais difícil o aluno se desenvolver e aprender e, consequentemente, ir bem também nas provas, tá bom? Então, esses são os textos que baseiam a nossa atividade. E a nossa atividade são essas aqui, ó. São 5 atividades. Na atividade principal, eu tenho a primeira questão, diz assim: o texto fala que o Brasil está na 24ª posição em um ranking de 49 países. Isso significa que... O que isso significa? Dizer que o Brasil está em 24ª. Letra A, que tem 24 países na frente do Brasil. Letra B, tem 23 países na frente do Brasil e 25 atrás do Brasil. Letra C, tem 24 países atrás do Brasil e 23 na frente. Letra D, tem 25 na frente e 24 atrás do Brasil. Então, aí, vocês vão analisar, fazer as contas, né, e ver o que significa dizer que o Brasil está na 24ª posição. A segunda também é de interpretação do texto, tá bom? Diz assim: qual nível socioeconômico tem maior acompanhamento dos pais na vida escolar dos seus filhos? Eu acabei de ler para vocês o texto e lá vocês voltem, se for necessário, e leiam novamente essa parte, tá certo? E aí eu tenho a alternativa A, A, D, e só uma está correta. A terceira questão fala com relação ao significado que Faria dá na participação da vida escolar do filho. Então, para o Faria, o que significa um pai participar da vida escolar do filho? E aí, novamente, nós temos 4 alternativas, apenas uma está correta. É só marcar o X. Na quarta questão, é de interpretar, tá certo? Interpretação gráfica. Ele fala o seguinte, ele dá um número em porcentagem
Então, no texto diz que 50,29% dos estudantes dizem que os pais têm interesse pelas atividades escolares. Num dos gráficos abaixo, a parte cinza escura indica aproximadamente o percentual referente aos estudantes que disseram que os pais têm interesse na vida escolar desse filho. Então, qual seria o gráfico? Só marcar também, tá? Então, o gráfico que vai representar aproximadamente, tá? Aproximadamente 50,29% é qual desses gráficos? E a última questão, não menos importante, é uma revisãozinha sobre números romanos, tá? Então, aí tem uma revisão do quanto vale o número 1 em algarismos romanos, o número 5, 10, o 50, o 100, o 500 e o 1000. Então, tem aí a tabelinha com os números romanos. E do lado tem uma explicaçãozinha, porque quando em uma dessas letras que está na tabela, é passado um traço, este traço significa que aquela letra ou aquele valor daquela letra está sendo multiplicada por 1000. E aí tem alguns exemplos. Na letra A do exemplo tem V com um traço em cima. Então, V, ele significa ou ele vale 5. Com o traço, ele vai valer 5 vezes 1000, que é igual a 5.000, tá? Então, botou um traço, é multiplicação por 1000. Se colocou 2 traços, eu tenho aí a multiplicação por 1000 duas vezes. Então, eu tenho 1000 e vezes 1000 também, que é o caso dessa letra D. x1 com 2 tracinhos vai valer 21, porque x vale 10 e 2x vai valer 20. E o número 1 vale, ou o número i vale 1. Então, eu tenho 21 vezes 1000 vezes 1000, que vai dar 1 milhão, tá? Então, eu tenho aí que i com 2 traços em cima vai valer 22 milhões. Ok? E aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês multipliquem essas 4 letras. Tem aí 4 alternativas. Não é de marcar X, tá bom, galerinha? Vocês vão multiplicar uma por uma. Então, na letra A, vocês vão fazer a multiplicação. 44 vezes 3. Depois que fizer o resultado, que achar o resultado, vocês vão e colocam este valor do resultado em algarismos romanos, tá bom? E essa é a última questão, a quinta questão, tá bom? Eu vou colocar para vocês esse exercício em formulário, tá? Que é da primeira quinzena. Vou colocar como formulário porque fica mais fácil de vocês fazerem e de responder também, tá certo? Eu corrigi a atividade de vocês. Então, vocês respondem pelo formulário e não precisa copiar no caderno, tirar foto e mandar para mim, tá bom? Também vou colocar um vídeo para vocês assistirem. E nesse vídeo, ele tem uma indicação de um filme. O filme fala... O nome do filme é Mãos Talentosas. É um filme muito, muito bonito. Quem puder assistir e quiser também, quem puder e quiser assistir o filme, o nome do filme é Mãos Talentosas. Conta a história de um rapaz negro e é uma história verídica, tá? Que ele tinha sérios problemas de comportamento, de raiva, e com o apoio e com o incentivo da mãe, que
não tinha estudo, tá? Ela nem sabia ler nem escrever. Mesmo com toda essa dificuldade, ela incentivou o filho a estudar, não só ele, mas como o outro filho também. E ele se tornou um brilhante médico, mesmo enfrentando todas as dificuldades que ele enfrentou por ser negro, por ser pobre. Ele conseguiu uma carreira brilhante, e graças ao esforço e ao acompanhamento da mãe, tá? E então, se vocês puderem, quiserem assistir com o pai e com a mãe, fiquem à vontade. Tenho certeza que vocês vão adorar o filme. E é isso. Essa é a atividade da primeira semana. E qualquer dúvida, eu vou estar aqui até às 6 horas para tirar a dúvida. Agora, antes de colocarem as dúvidas, por favor, assistam a esta apresentação completa, tá bom?